Tá ótimo. Olá, boa noite a você que está aqui conosco toda quarta-feira, né? Que bom. E por coincidência, não é uma coincidência qualquer, hoje é o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, né? E o mundo está vivendo uma pandemia, né? E nós estamos aqui hoje com o doutor Daniel Bartman, né, que é infectologista, né? Ele estudou no Paraná, me corrija, doutor, se não é isso, né? E foi estudando que ele se encantou com essa especialidade tão importante que nós estamos vendo o dia de hoje, né? A questão de estudar a infectologia, inclusive ele trabalha na área da AIDS, né? Que é também uma infecção, né? E aí, doutor Daniel Batman, o senhor trabalhou desde 2007 no Hospital dos Pimentas, na época em que o Hospital dos Pimentas teve a sua glória, né, de ser considerado um dos 10 melhores hospitais, né? É. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui conosco. Quero agradecer também já a Zilma, o Marcos, Vinícius, que está aqui conosco, né? E todos que estão entrando. E aí, vamos começar pelo básico, né? Saúde. Primeiro, eu não sei se o senhor sabe, está chegando aí a Kerly, não sei se o senhor sabe que eu sou uma pessoa que busca uma saúde integral, quer dizer, em todos os seus aspectos, físico, né, emocional, né, é, até espiritual, por que não, né? Porque eu tive, doutor Daniel, asma alérgica quando eu vim aqui para São Paulo. Na hora que eu comecei a fazer, me mandaram fazer tudo, eu fiz natação, não melhorei e tal. Na hora que eu comecei a correr, eu ampliei meu tórax, né? Então, saúde não é só remédio, né? A Marilu, saúde é também você se alimentar bem, você fazer exercícios físicos, você estar de bem com a vida, né? Você é o conjunto da obra humana, né? E não apenas o fígado, é o pulmão, né? E tudo mais. Mas fala um pouco, doutor Daniel. Muito obrigada por estar aqui conosco. Né? E É um prazer, Janete. Boa noite boa noite. a você e a todos os teus ouvintes. É sempre um prazer estar aqui para discutir saúde pública, né? Você introduziu um tema, um conceito aí extremamente interessante, né? Você praticamente deu a definição de saúde da OMS, né? Eu queria só complementar que a saúde, pela definição da OMS, ela não é apenas a ausência de doença, é um bem-estar completo do indivíduo em todos os aspectos que você citou, né? Inclusive em outros, que inclusive a gente até não citou, né? Mas assim, resumindo, é o bem-estar completo do indivíduo em todos os seus aspectos da sua vida, né? Então, isso é a definição de saúde, né? Então, hoje é o Dia Mundial da Saúde, então eu acho que hoje é um dia bastante importante para a gente falar sobre isso, sobre saúde. É isso aí. E dessa importância, né, que saúde não é só, não se define apenas como ausência de doença, e sim como um estado de bem-estar completo do indivíduo. E falando em estado de bem-estar completo do indivíduo, eu acho que o Brasil não está doente só de Covid, né? Porque o ódio também faz mal. O ódio é também uma doença, né? Esse ódio que existe hoje muito grande no Brasil é também uma doença. O que você acha, doutor? Mas antes de responder essa pergunta, eu queria dizer que, ó, a Helenita está entrando, o Elias, legal, né? O Samuel, Samuel Amorim. Doutor, por que você escolheu fazer medicina e cuidar dessa parte de infectologia, que hoje o mundo está vendo da importância? Seres que nós não vemos,
mas que existe, né? Os vírus, né? Os bacilos e tal. Fala um pouco para a gente. Seguinte, vereadora, eu decidi optar pela infectologia durante a minha faculdade, né? Eu fiz faculdade numa universidade pública, na Universidade Federal do Paraná, no Hospital das Clínicas, lá em Curitiba. E lá eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro contato com o SUS, né? Me apaixonei por esse incrível sistema de saúde, que é um dos mais complexos e mais capilarizados do mundo, né? Que, embora tenha inúmeros problemas, ele tem inúmeras qualidades também, né? Em alguns temas, como, por exemplo, você tinha citado antes, o tratamento de HIV, por exemplo, e hepatites virais, nós somos referências no mundo, né? Outras áreas, como transplantes de órgãos, por exemplo, nós também somos referência no mundo, né? Nenhum sistema público de saúde transplanta tantos órgãos, fígados, rins, medula óssea, córnea, enfim, tudo que é possível transplantar de órgãos para outras pessoas que estão doentes, né? Como no Sistema Único de Saúde. Então, essa foi a razão que me levou a fazer infectologia. Viva o SUS, né? E as pessoas pensam que SUS é para pobre. Não, o SUS é para todos os brasileiros, né? Transplante, né? É para todo mundo. Vou te contar né? um segredinho. Eu trabalho lá no SAI Carlos Cruz, né? Que fica lá no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Aí em Guarulhos. Eu falo aí em Guarulhos porque eu moro em São Paulo, né? Mas eu passo a maior parte do meu dia aí em Guarulhos. Eu vim correndo daí de um dos grandes hospitais aí da cidade que eu trabalho para vir chegar a tempo para falar na live com você, né? Então, assim, eu tenho muitos pacientes que seguem comigo no SUS e que têm convênio, tem condições de seguir na rede complementar de saúde, porém eles preferem seguir no SUS, porque nós somos referência no programa de DST, IST, AIDS e hepatites virais no Brasil. Nós temos um dos melhores programas de saúde do mundo. Então, tem muitos pacientes que preferem seguir, mesmo tendo condições financeiras de seguir na rede privada, seguir com um médico particular, preferem fazer seu tratamento, seu segmento ambulatorial no SUS. Só uma coisa, viva o SUS, eu estou vendo aqui a Ana, que é defensora, hoje ela até botou uma camiseta, eu vi, Ana, camiseta de Viva o SUS, mas é uma vergonha a emenda 95, né? Que tirou tanta verba do SUS, da educação, da habitação, de tudo, mas tirou também da saúde, né? E o SUS tão importante, né? Aliás, o Obama copiou, viu a importância, nós somos referências também no sistema de vacinação, né? E agora, como é que você vê esse momento tão triste, tão tenebroso, de 4.195 mortos no Brasil, né? Ao dia. Depois nós vamos chegar em Guarulhos. Eu acho que a gente tem que citar que esse número de mortos ele acontece por dia, né? Esse é o primeiro dado. Isso é um número de morte de guerra, né? Hoje, eu acho que eu não li ainda os dados atuais de 2021 de mortalidade no DataSUS. Confesso até que você me pegou no contrapé, mas eu acredito que hoje, infelizmente, a Covid é a principal causa de mortalidade de óbitos no Brasil. Né? A gente tem um número alarmante que está chegando, a gente tem um sério risco de chegar a 5 mil óbitos por dia, né? Existem projeções que levam para esse número, né? E se nada for feito, se o programa de imunização não for rapidamente acelerado, a gente tem capacidade instalada no Sistema Único de Saúde para vacinar, a gente acredita, cerca de 2 a 2,5 milhões de pessoas por dia, né, que isso deveria ser o ritmo necessário para evitar o colapso do sistema, né, e esse número assombroso de mortes, a gente precisa de mais vacina, né, então a gente tem que correr atrás da vacina, seja de que marca for, não importa o país de origem, não importa o fabricante, eu acho que isso é o que menos importa agora, tá? Todas as vacinas que estão disponíveis aí no mercado, que foram validadas por estudos a gente chama de nível 3, né, que são os estudos que podem colocar
um medicamento, uma vacina como disponíveis no mercado, todas essas vacinas podem ser utilizadas. Então, assim, eu escuto muita gente falando, eu queria tomar a vacina da Pfizer, eu queria tomar a vacina da Moderna. Legal, elas são ótimas, elas são maravilhosas, só que elas não são para a nossa realidade. Por quê? Por qual razão? Essas vacinas, elas precisam ser conservadas em freezers ultra frios, tá? Ultra frios. Isso. Então, assim, no Brasil, por exemplo, apenas grandes centros como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, teriam alguns poucos freezers, né, ultra frios que chegam a essa temperatura, né, menos 70, menos 90, para armazenar essas vacinas, né? E a gente tem à disposição 8 em cada 10 vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, elas são da Coronavac, né, que é uma vacina que ela é feita pela técnica mais clássica que existe, que é um vírus inativado, né? E hoje saiu um estudo, Janete, mostrando que depois de 5 semanas, depois da segunda dose da vacina, ela chega a ter uma eficácia de até 73%, esse dado é de hoje, tá? Então, assim... Só uma pergunta, doutor, quer dizer, porque eu vou perguntar, semana que vem, dia 12, eu tomo a segunda dose, né? O Eloy toma amanhã a segunda dose. Então, depois de 5 semanas, tem que esperar 5 semanas para ter essa eficácia de 73%? Olha, vamos lá. Eu vou te falar os dados dos estudos, tá? Claro, o estudo que validou a vacina, que foi aquele estudo que foi feito aqui pela USP, né, no Emílio Ribas, e mais algumas capitais que contribuíram com um número menor de pacientes, o estudo atingiu 50,38% de eficácia, né? Só que eles mediram os anticorpos no sangue desses voluntários 2 a 3 semanas depois da administração da segunda dose da vacina, tá? Esse estudo que foi publicado hoje, ele demonstrou que após 5 semanas da segunda dose da vacina, 73% dos pacientes tinham anticorpos contra o vírus, tá? E é importante também lembrar que existe um erro que as pessoas pensam que só está imune quem tem anticorpos. Não, isso é um erro. A vacina da Coronavac, ela é uma vacina que ela tem o vírus inteiro, tá? Então, ela pode ser, inclusive, mais eficaz do que a vacina da AstraZeneca, por um lado. Porque a vacina da AstraZeneca, ela tem um pequeno fragmento genético do vírus e ela só induz imunidade contra aquele fragmento genético do vírus que é apresentado, tá? Já a vacina da Coronavac, ela é uma vacina que ela é feita pela técnica mais clássica de vacina que existe, que é o vírus inativado, né? Que é a mesma técnica da vacina da hepatite B, por exemplo, né? E a gente sabe, por exemplo, que a vacina da hepatite B, depois de 3 doses, ela pode chegar a índices de eficácia acima de 90%, tá? Então, são necessários ainda estudos adicionais, tá? Estudos de vida real, que podem demonstrar números, inclusive, superiores a esse que eu estou falando para você. Tá? A gente ainda não sabe o potencial completo da vacina. Nós temos aqui o Edilson, o Vitor Randon e o Irã Zerneri. Eu faço uma pergunta, doutor. Li já os nossos internautas que estão nos acompanhando, colocando a questão de vacina já para todos. E você disse que o ideal seria 2 a 2,5 milhões de pessoas vacinadas rapidamente, por dia. Ao dia. Tá? Esse dado que eu estou falando para você é o dado que os epidemiologistas acreditam que a gente tem capacidade instalada no Brasil para vacinar, tá? Se você falar para mim qual seria o ideal seria vacinar todo mundo no mesmo dia. Né? Claro. Só que nós não temos capacidade física, nem pessoal, nem material o suficiente para isso. Né? Mas se nós tivéssemos a vacina disponível em grande número, né, em número suficiente, em quantidade suficiente, o ideal, pela capilaridade do sistema de saúde, como ele está presente em todos os municípios, como nós temos unidades básicas de saúde em todos os municípios, se você levantar essa imensa mão de obra que a gente tem disponível no SUS, né,
a gente acredita que a gente teria capacidade de vacinar 2 a 2 milhões e meio de pacientes ao dia, tá? Então, esse dado que eu estou dando para você é um dado que a gente acredita que a gente tem de capacidade de vacinação, tá? Mas, doutor, antes de fazer perguntas, outras perguntas que eu estou vendo aí, nossos internautas estão perguntando, eu gostaria de colocar um problema. O Brasil, nós estamos desenvolvendo novas cepas, né? Por exemplo, a P1, que vem de Manaus, já tem aqui no interior de São Paulo cepas semelhantes à África do Sul, né? Isso, a cepa de Sorocaba, né, que o pessoal falou, né? Isso, é uma pessoa só, mas e disse que ela não viajou, né? Sim. Então, o senhor, como infectologista, como é que o senhor vê essa questão do desenvolvimento de novas cepas, e o Brasil está sendo um celeiro de cepas, né? Porque já estão encontrando outras. Como o senhor vê e como resolver esse problema? Eu sei que é vacina já, e também depois nós entraremos em outras questões que tem que dar apoio a um local eminentemente total, né? Mas vamos lá, o que você diz? Vamos lá. Em relação ao surgimento de novas cepas. O surgimento de novas cepas é da natureza do vírus, tá? Porque o que o vírus faz? Ele faz mutações. O que são mutações? São mudanças no material genético do vírus que mudam as proteínas de superfície do vírus. Ou seja, ele consegue desenvolver uma maneira de enganar o sistema imune, mesmo de quem já esteve doente, para poder causar a doença de novo. Ou seja, então não é uma doença como, por exemplo, a cachumba, por exemplo, que é um vírus de baixa capacidade mutagênica e que é um vírus que você tem uma vez na vida e você nunca mais vai ter. Ou como, por exemplo, a da varicela, né, que é outra doença viral que tem um vírus com uma baixa capacidade mutagênica. O coronavírus, ele é um vírus com alta capacidade mutagênica, ou seja, ele é capaz de desenvolver mutações muito rápido, né, e num ritmo muito maior do que a capacidade de adaptação das vacinas que a gente tem, né. Então, por isso que eu defendo tanto a vacina de vírus inativado, porque ela apresenta o vírus como um todo para o sistema imune. Sim. Então, ela apresenta o vírus inteiro. E o vírus, embora ele seja capaz de sofrer mudanças, ele não consegue mudar a estrutura dele inteira de uma maneira tão rápida. Então, essa vacina de vírus inativado que a gente usa no Brasil, que é a Coronavac, ela é uma vacina que ela é eficaz, já comprovadamente, contra a cepa de Manaus e contra as outras cepas do vírus que existem no mundo, tá? Contra as quais ela já foi testada. Então, na verdade, eu não tenho tanto medo, não fico tão aflito em relação à capacidade de vacinação com o surgimento de novas cepas. Tá? O que nos aflige em relação, principalmente, à cepa de Manaus, é a alta transmissibilidade da doença. Tá? Porque essa cepa, por que ela se transmite mais? A gente tem que explicar o porquê que ela transmite mais. Porque ela faz uma... Claro. Isso você vai explicar de uma vez. Essa cepa também atinge crianças e jovens, além de ser mais... ela transmite mais para maior número de pessoas, tem uma mortalidade também de jovens e crianças, né? Então, explica. Agora, eu gostei muito que você explicou, por exemplo, a cachumba, pega uma vez, né? A questão de outras infecções, mas quais as características da infecção do Covid-21, né? Porque já 19 era um, agora já é Covid-21. A gente ri, mas é trágico. Eu ri pelo 21, desculpa, tá? Acabou ficando engraçado você citar Covid-21, mas eu acho que o vírus deveria se chamar assim mesmo, né? Covid-21 e não mais Covid-19, né? Não é mais. Porque hoje o vírus, a gente tem várias cepas conhecidas, talvez a gente tenha cepas desconhecidas também, né? Você falou de crianças, sim, esse vírus ele acomete mais crianças, só que sempre é importante lembrar, Janete, que as crianças são as menos vulneráveis né, a esse vírus, tá? Graças a Deus, o sistema imune das crianças, ele de alguma forma que a gente ainda não sabe exatamente qual tá? Ele produz um quadro inflamatório menos intenso que o adulto,
tá? Então ele acaba sendo menos virulento para as crianças e para os adolescentes e para os jovens, né? Quando eu digo jovens, é até 20 anos agora, porque esse vírus já tem pessoas de 20 e poucos anos sendo entubadas e indo a óbito com a variante de Manaus, né? Diferente do que a gente via na primeira leva da doença, que a gente via apenas idosos na imensa maioria dos casos, sendo idosos indo a óbito. Cerca de 80% dos óbitos eram idosos. Isso na primeira onda, né? A partir do momento que a gente chegou no atual fase da doença, a gente vê muitos indivíduos jovens com comorbidades. Quais são essas comorbidades? Que é muito importante citar. Obesidade, principalmente, hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, outras doenças imunossupressoras, como o HIV, por exemplo, ou doenças oncológicas, enfim, vários tipos de câncer. Então, qualquer doença que leve a uma redução da imunidade, ela tem um risco maior para evolução para as formas graves da doença, tá? Então, eu acho que hoje tem alguns lugares que já estão fazendo isso, tá? Algumas prefeituras que já estão fazendo isso, mas eu acho que a gente tem que colocar na prioridade da vacinação também pessoas jovens com comorbidades, porque essas pessoas são as mais vulneráveis, junto com os idosos, para evoluir com formas graves da doença. Ótimo. Aí, só para continuando nisso, nós vamos ter algumas provocações, como ocorreu ontem no Congresso. Mas antes de chegar na questão de compra de vacina pelos empresários para, né? E eu acho uma forma absurda, né? Depois ser abatido no imposto de renda, isso, a meu ver, é um contrassenso. Mas eu vou perguntar, estou achando muito importante isso, porque, na verdade, o vírus é algo invisível. E era muito bom você explicar as formas de contágio. Por exemplo, abertura de academias, de igrejas, né, de restaurantes. Porque restaurante, para você comer, você tem que tirar a máscara, né? Normalmente as academias são apertadas, são sem ventilação, né? E também o culto, nada contra o culto, também creio, que eu rezo, mas a questão do cantar, né? Aí os aerosóis que solta. Eu queria que você explicasse isso e sensibilizasse as pessoas para esse momento gravíssimo, porque as pessoas estão parecendo que são suicidas, né? Janete, você é uma entrevistadora que você faz a pergunta e já induz a resposta, né? Mas vamos lá. Vamos lá. A transmissão da doença, ela acontece principalmente por gotículas, tá? Que então são a nossa saliva, né? Ou secreções respiratórias, ou então por aerossóis, né? Que são aqueles vírus que estão dispersos no ar e que não estão em secreção, tá? Que não estão na saliva, nem não estão nas secreções respiratórias, na secreção do nariz. Então é assim que é a transmissão, tá? A transmissão acontece através da fala próxima, né? Principalmente a menos de 1,5 metro de distância, e no contato, e principalmente no contato social íntimo. O que é contato social íntimo? Abraço, beijo, aperto de mãos. Por quê? Em qualquer momento, o indivíduo coça o olho, o indivíduo coça o nariz ou coça a boca, né? E aí vai dar a mão pro outro colega. Outra pessoa pega, coça o olho, coça o nariz ou coloca a mão na boca. Pegou o vírus. Entendeu? Essa é a forma mais comum de contágio, tá? Aí vamos para outras formas um pouco menos comuns de contágio, que são as aglomerações, mas também são formas extremamente importantes, importantes de transmissão quando eu falo epidemiologicamente falando. Se você pega uma igreja, por exemplo, que você tem, às vezes, centenas, talvez até milhares de pessoas, dependendo do tamanho da igreja, confinadas num lugar fechado, isso. Você tem um potencial, e todas elas falando e cantando e rezando, isso existe um potencial de contaminação de inúmeras pessoas que estão confinadas nesse mesmo ambiente. Então, todos os ambientes fechados são ambientes de maior risco de transmissão, tá? É importante também falar, transporte público também, infelizmente, ônibus, o metrô, são locais que também funcionam como se fosse uma caixa fechada, né?
como se fosse uma academia mesmo, como se fosse um teatro, um cinema, porque, porque as pessoas estão, muitas pessoas num metro quadrado, né? Eu já vi um número que quando o metrô está lotado, você tem até 4 indivíduos num metro quadrado, né? Uau. Então você imagina apertadas, né? As pessoas praticamente em cima uma das outras, né? Uhum. Então você imagina o grau da capacidade de infecção que o vírus tem, ainda mais nessa cepa, que ela é mais transmissível do que a original que veio da China. Uhum. Você imagina um ambiente aglomerado, fechado, que você não tem ventilação. Então, é um momento em que uma única pessoa ela é capaz de infectar várias outras pessoas, né? Então, você evitar, neste momento em que os hospitais estão lotados, em que a gente tem praticamente 99% dos leitos de UTI, né, lotados. Eu estava vendo aqui agora um pouquinho antes da gente começar a live, que apesar da fase vermelha está no estado há praticamente 2 semanas, né? A gente está fazendo agora 2 semanas de fase vermelha. Uhum. Os índices de saturação, de ocupação de leitos de UTI no estado continuam elevadíssimos, né? Muito próximo do 100%, né? Por quê? Porque a gente, na verdade, só começa a enxergar as medidas de uma restrição de contato, que seria o chamado lockdown, a partir de 2 semanas, né? Que é o tempo médio de incubação da doença, né? Então, você vai começar a enxergar uma transmissão, uma redução da transmissibilidade da doença, e depois, ainda posteriormente, de ocupação de leitos de UTI e leitos de enfermaria nos hospitais, após pelo menos 2 semanas de início das medidas de Covid, né? E é importante colocar também que no Brasil, em nenhum momento foi feito um lockdown nacional. Né? E o nosso lockdown é um lockdown falso, né? Não é um verdadeiro lockdown, né? Porque para você ter um lockdown verdadeiro, as pessoas não poderiam se movimentar. As pessoas teriam que ficar em casa, né? E, infelizmente, isso não acontece no Brasil, né? No Brasil, infelizmente, grande parte da população não respeita as medidas sanitárias, né? Uhum. E isso leva a uma sustentabilidade da transmissibilidade da doença, né? Então, por isso que a gente continua vendo tantas pessoas doentes, tantas mortes acontecendo, apesar de a gente já estar com a vacina avançando, ainda lentamente, mas avançando, né? E a gente não vê melhoras dos números, devido a, principalmente, a gente estar com uma transmissibilidade ainda muito alta no nosso meio. Doutor, nós já estamos indo para meia hora, nós não conseguimos chegar nem um pouco em algumas questões. Por exemplo, eu gostaria muito que o senhor falasse sobre os dados de Guarulhos, mas o senhor ainda tem que responder qual é a sua posição em relação ao que foi aprovado, o texto inicial ontem no Congresso, de aprovar que as empresas comprem a vacina e para vacinar os seus trabalhadores, funcionários. Ainda isso o senhor fala rapidamente, porque nós ainda não tem 10 emendas ao texto, ainda pode sofrer alguma modificação, apesar de que o presidente tem mais de 250 votos, né? Na Câmara, o Centrão domina. Mas como o senhor vê isso? E a questão de algumas pessoas falam, bom, eu vou, Deus, se tiver que morrer, eu morro mesmo, não tenho, vocês estão com medo. É medo se proteger, é medo ou responsabilidade sanitária? O que é isso? Olha lá, eu vou te responder muito rapidamente a primeira pergunta. É uma lei inócua, tá? É uma lei inócua. Por que é uma lei inócua? Que mesmo que ela seja aprovada e sancionada, os laboratórios eles não estão vendendo para entes que não sejam nacionais, tá? Então é uma lei, é uma letra morta, é uma letra que está escrita no papel e que na verdade não vai ser colocada em prática, porque os grandes laboratórios eles só estão vendendo para os governos nacionais. Então, eu respondendo a tua pergunta, é uma lei sem aplicabilidade. Sem aplicabilidade e sem eficácia, tá? Essa é a primeira resposta. E a segunda pergunta, me desculpa, você ter medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu sou infectologista e morro de medo, tá?
eu atuo em 2 hospitais que eu trabalho na linha de frente, né? Eu atendo pacientes com Covid na porta do pronto-socorro. Eu uso todos os EPIs, né? Então, uso máscara N95, uso óculos, uso gorros, aquele capote, os equipamentos de proteção individual necessários para o profissional se proteger do Covid. Eu, felizmente, pelo cuidado e um pouco de sorte também, eu acabei não pegando o Covid antes de me vacinar. E apesar de estar vacinado, apesar do meu exame ser positivo para os anticorpos, né, eu desenvolvi os anticorpos testado, né, por exame, depois de ter feito a vacinação, mesmo assim eu continuo tendo medo. Então eu acho que é uma questão de responsabilidade sanitária, não de fé, claro. Né? O vírus, ele não é uma questão de fé, ele é um fato da vida real, né? Então não tem como negar. Vírus é um ser vivente e alguns faz bem para a gente. Nós temos também algumas bactérias no intestino que fazem bem, né? Na boca, no intestino, no trato genital, na pele, em todos os lugares nós temos bactérias, praticamente. Eu li essa semana uma pesquisa que mostra que homens do Neandertal, no início da humanidade, fazendo o estudo da arcada dentária que encontraram, pedaços, lógico, encontraram cepas aí, algumas bactérias, né? Então, a gente tem que saber que isso é um ser. Alguns fazem mal e nós temos... O medo não é medo. A gente tem que se proteger, né? Proteger e respeitar. O respeito sanitário é o outro, não é verdade? Isso é muito importante dizer. Mas, doutor Daniel, a questão de Guarulhos. O senhor passou para a gente uma pesquisa, dados, estatísticas. O senhor poderia explicar? E aí eu estou aqui com a sua tabelinha e vou dizer. Pessoal, Guarulhos está com índice de óbitos de 5%, né? Enquanto que o estado de São Paulo, seria bom se pudesse falar isso em relação a São Paulo, né? São Paulo é o estado com mais alto nível de óbitos, né? A região central teve... Eu não vou falar o total de casos, mas a questão da letalidade, eu vou falar região por região. O centro, 4,93%. Cantareira, a campeã, né? A região de Cantareira, 5,84%. É uma região antiga, tem muitos idosos, mas não podemos nos guiar hoje só por isso, né? São João, 4,07%. Pimentas, 5,16%. Né? E aí dizer que nós tivemos denúncia dos médicos, né? Que está faltando remédios, né? Eu pergunto muita coisa ao mesmo tempo, mas vou deixar essa questão de falta de remédio para depois. Fale aí um pouco sobre essa questão dos dados de Guarulhos, doutor. Tá. Porque o Guti tenta esconder, viu? O governo tenta esconder os dados. Só uma pequena correção. Você falou que é minha tabela. Essa tabela não é minha. Não. Esse dado, ele é da Vigilância Epidemiológica do município de Guarulhos, tá? Então, esse dado, ele é fornecido pela própria Prefeitura de Guarulhos, tá? Não sou eu quem divulgou esses dados. Quem divulga esse dado é o próprio município, é a Vigilância Epidemiológica do município, tá? Então, são dados oficiais, tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa deixar claro, são dados oficiais do próprio município, tá? Segundo, que é o que me preocupa especialmente na cidade, nós temos no estado uma letalidade média no estado de São Paulo de 3,5%. E em Guarulhos, você citou, principalmente nas regiões mais pobres, nas regiões mais periféricas da cidade, as regiões mais carentes, são as regiões que têm mais carência de assistência à saúde, né? Você tem índice acima de 5% de letalidade.
né? Então, alguma coisa está errada, né? É lógico que se a gente tiver tempo, a gente pode discorrer longamente sobre isso, né? Mas hoje a gente tem uma cidade que tem o segundo maior PIB do estado e ela tem uma taxa de mortalidade muito maior do que a média do estado. Qual é a causa disso? Na minha opinião, como médico infectologista, primeiro, a falta de leitos, né? Segundo a OMS, nós temos que ter 3 leitos de internação para cada 1.000 habitantes, então basta você contar quantos leitos você tem no município disponíveis para internação, a gente está muito longe disso, muito aquém desse número, né? E você tem que ter pelo menos um leito de UTI para cada 1.000 habitantes. A gente também, obviamente, está muito aquém de cidade. Então, falta estrutura de saúde na cidade. Por isso, nós temos uma mortalidade maior do que o resto do estado. É simples. Não tem muito o que... Né? As pessoas de Guarulhos não são piores do que do restante do estado de São Paulo. Né? O que falta é assistência médica, falta assistência de saúde. A gente não tem leito de internação, não tem leito de UTI o suficiente e não temos vacina o suficiente para vacinar toda a população no ritmo necessário. É isso, simples. Doloroso, né? Simples, mas doloroso. Quer dizer que Guarulhos tem um índice de mortalidade superior ao estado, né? Por exemplo, Araraquara, há 2 dias, eu não sei, hoje está sem mortes, né? Mas eles lá fizeram realmente lockdown, né? Quer dizer, lockdown é lockdown, não é? Que nem as pessoas falam, eu estou fazendo quarentena. Eu falei, quarentena? Quarentena é 40 dias. Ficar 15 dias é o protocolo para o vírus, mas não significa quarentena, né? Porque quarentena mesmo teria que ser 40. E veja o exemplo da China. A China fechou, descobriu algumas pessoas com vírus na cidade, eles fecharam a cidade para o país. E ali eles foram vacinando todo mundo, criança, idoso, jovem. Aí o senhor, como infectologista, como vê isso? Você citou a China. Eu estou tentando só usar dados científicos e, de forma alguma, me ter alguma postura política aqui nessa live, porque eu não estou aqui como político e sim como médico. Tá? Médico, claro. É importante citar, eu quero frisar que eu não tenho nenhuma filiação político-partidária, não sou político, e a minha vida é totalmente como médico assistencial, tá? Então, não estou ligado à política, não faço parte dessa atividade, embora eu ache extremamente nobre, mas não faz parte do meu ramo de atividade profissional. Mas vamos lá, a China fez o maior lockdown da história. Nunca na humanidade a gente viu um lockdown como foi feito na China, né? Wuhan, que é uma cidade de 11 milhões de habitantes, praticamente do tamanho de São Paulo, né? Quase é mesma proporção de habitantes de São Paulo, e ela fez um lockdown completo, absoluto. Os voos não partiam voos, nem chegavam mais voos da cidade, né? As saídas da cidade foram fechadas, então as pessoas não podiam nem partir, nem chegar no município, e quem estava doente foi evoluindo, ou para cura, em alguns casos, obviamente, infelizmente, também para óbito, e você foi reduzindo, com vacina e com as medidas de restrição, você foi reduzindo os índices de transmissão na cidade e no país, e hoje lá para eles a Covid é coisa do passado, né? Eu estava ouvindo uma colega que mora em Miami falando que em Miami está tudo aberto, as pessoas estão indo aos bares, estão indo festejar, curtir a vida em Israel, tudo vida normal, por quê? Porque eles fizeram o que eles tinham que fazer. O que deu certo nos lugares que deram certo no mundo até agora? Foram basicamente 3 coisas. Primeiro, um lockdown de verdade, né? Um lockdown onde nada é permitido, não tem pancadão, não tem baile funk, não tem igreja, não tem culto, não tem nada, né? Não tem saída de casa. Não tem saída de casa, a não ser realmente para comer, né? Comprar comida. Essa foi a primeira coisa que deu certo. Segunda coisa, os países que estão vacinando mais rápido, né? Quais são os países que vacinaram mais rápido? Foi primeiro Israel e Estados Unidos, já tem mais de 100 milhões de vacinados. Então, você vê a mortalidade despencando muito rapidamente, né?
E a terceira medida é um colchão social. O que é um colchão social? Claro. Medida de mitigação do desemprego, da queda de renda, do fato das pessoas não poderem trabalhar e perder sua renda por parte do Estado. Né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, estão anunciando o maior programa, o maior pacote fiscal da história claro. do país. Né? Então, eles estão dando cheque para as pessoas. Né? A pessoa lá recebe um cheque de $1.200 do governo para poder se subsistir, para poder comprar comida, para poder, independente de quem seja, de que lugar seja, de que qualquer crença, qualquer tipo de individualidade. Exato. Lá o Estado está bancando o indivíduo. Nesse período de doença. Então, é o que está dando certo. É o que está dando certo nos lugares que deram certo no mundo, o combate da pandemia, o que foi feito foi isso. Doutor, está tão gostosa a nossa conversa, o tema é doloroso, mas está assim, fluindo tão bem, mas nós estamos nos momentos finais da nossa live, né? Que pena. Eu quero... Olha, vou ter que convidá-lo novamente para continuar esse bate-papo sobre algo tão duro e tão terrível. E o senhor colocou muito bem, por exemplo, na Espanha foi feito isso, fechou tudo, aí o governo central falou para os empresários, não demite, eu pago 70% e você banca a estabilidade deles, né? Quer dizer, tem que se criar, ao mesmo tempo, uma barreira sanitária, lockdown e um suporte econômico para que as pessoas não saiam de casa, né? E o senhor... eu vi também as festas em Israel, que o pessoal já está praticamente 90% vacinado, né? Se não sei. Nas considerações finais, nos 3 minutos, e olha, eu vou depois pegar todas as questões levantadas no chat e lhe enviar para o senhor na próxima responder, porque o pessoal está aqui perguntando, né? E aí, doutor? Então, vamos lá. Considerações finais. Considerações finais, vamos lá. O que a gente pode fazer individualmente, sem depender de governo, sem depender de ninguém, além da gente mesmo? É máscara, né? Máscara para proteção individual sempre que sair de casa, né? Sempre, nunca esquecer que a máscara tem que ser de no mínimo 2 camadas, tá? Isso é muito importante. Então, aquele paninho, ou enrolar que eu já vi muitas pessoas enrolando uma faixa no rosto, isso não protege, tá? Então, use de máscara. Segundo, álcool gel. Cada pessoa tem que carregar seu próprio frasquinho de álcool gel, né? E sempre que tocar uma superfície, sempre higienizar, lembrar de higienizar. Isso. Tá aí a Janete, exemplarmente, com seu álcool gel, né? Então, higienizar as mãos, principalmente antes de tocar os olhos, coçar o nariz ou levar a boca. Porque esse é o momento que a gente tem infecção, né? A segunda mensagem que eu gostaria de deixar é vacina já, né? Então, a única medida de prevenção coletiva que é altamente eficaz para redução da transmissibilidade da doença e para redução de número de novos casos é a vacinação, né? E as pessoas não podem esquecer que elas só estão plenamente imunes depois de pelo menos 14 dias após a segunda dose da vacina. Né? Então, isso é de fundamental importância. Não é as pessoas acharem que porque tomaram uma dose da vacina, elas estão plenamente imunes. Não. Tem que esperar 14 dias após a segunda dose da vacina. E a terceira mensagem que eu gostaria de deixar é, sempre que possível, quem puder, até que esses números diminuam, até que essa mortalidade diminua, até que essa superlotação dos hospitais diminua, é que faça isolamento social, fique em casa sempre que possível, saia o mínimo necessário, procure fazer as compras, principalmente no início do dia, né, que é o momento que você tem menor circulação, né, procure evitar todos os tipos de local fechados, locais que tem aglomeração de pessoas, né, que tenham pouca ventilação, que tenham poucas janelas, poucas portas, porque esses são os locais de maior risco de transmissão da doença. Então, ali é o local que você tem maior risco de pegar a doença e tem com essa variante P1, que é a mais predominante no nosso meio hoje, risco de evoluir com uma forma grave da doença. Basicamente é isso.
Muito obrigada, eu quero agradecer muito, agradecer a todos, a Sirlene, a Luci Belga, o Arnaldo, a Márcia Cardoso, a Ana Gomes, a Cássia. Eu não citei todos, porque aqui a conversa foi tão rápida e dinâmica que nós não pudemos, assim, fazer. Tem muitas perguntas, eu me comprometo a ver o chat e enviar para o doutor Daniel as perguntas. Doutor Daniel, nós precisamos de uma outra conversa, né? Porque nós não podemos também deixar de dizer às famílias que perderam seus entes queridos que sentimos muito, né? Algumas mortes poderiam ser evitadas, né? Sim. Algumas não, mas além disso, algumas pessoas morreram de uma forma assim muito desumana, né? Sem poder ter, nós nem conversamos sobre a questão de falta de material, de leitos, de oxigênio. Eu tive um caso de que ele foi transferido para São José dos Campos e morreu porque no meio do caminho faltou oxigênio. Uma tragédia, né? Nós temos visto isso também, às vezes acabar o oxigênio durante o transporte. Isso às Transporte, vezes acontece. pois Sim, é. infelizmente. Muito obrigada. Eu E agradeço. no Dia Mundial da Saúde, não se esqueça do que o doutor Daniel falou. Use máscara, não é máscara qualquer, é uma máscara boa, 2 vezes, álcool gel, vacina já para todos, pelo menos 14 dias depois da segunda dose, e precisamos de auxílio emergencial para que as pessoas possam ficar um pouco mais em casa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite, igualmente.